Olá, pessoal. Bem-vindo à nossa quarta pílula da competência Projeto de Paisagismo de Pequeno Porte. Estamos praticamente finalizando a nossa competência e eu gostaria de proporcionar a vocês um momento bem especial, um momento onde vocês irão ter um contato mais próximo de algumas poucas espécies usadas no paisagismo da nossa região, principalmente aqui na região de Campina Grande, que é onde eu atuo com mais frequência. Não é? Então, eu vou passar para vocês aqui sugestões para especificação de vegetação somente quanto às forrações e às arbustivas. E a parte mais importante dessa pílula é uma dica que eu quero passar para vocês. A dica é a seguinte: sempre que possível, especifiquem plantas nativas da região. Se não conseguir, se não puder ser, pode ser demais especificadas as adaptadas. As plantas adaptadas, elas também se prestam muito bem, porque elas já estão bem, como o próprio nome diz, bem adaptadas à questão climática. Não é? Nós estamos na região do semiárido paraibano e a escassez d'água, esse clima quente e seco é uma característica que interfere diretamente na saúde da planta e, consequentemente, na beleza do jardim. Então, no paisagismo sustentável, especificar plantas nativas é o melhor caminho, é a melhor opção. E fica a dica como o ponto mais importante dessa nossa quarta pílula. Seguindo aqui com o meu raciocínio, trabalhar a forração. Trabalhar as forrações, como vocês já viram em aulas passadas desse módulo. A forração é aquela vegetação que a gente bota, como o próprio nome diz, para forrar o terreno, para forrar o espaço. Então, segue aqui uma dica muito importante. Vejam só, a lambari, que é a Tradescantia zebrina. Outra dica, gente, bem importante. Nome popular, lambari. Nome científico, Tradescantia zebrina. O nome científico sempre é em latim a primeira letra do gênero em maiúscula, a segunda palavra, que é a espécie, começando com letra minúscula. Isso é uma regra universal, certo? Como essa planta é conhecida no mundo todo. Então, voltando para a espécie vegetal, a Tradescantia zebrina serve muito bem para a forração, é muito resistente e tem um baixo consumo d'água. Outra dica valiosa é a viuvinha, que tem o nome popular de viuvinha, mas que é da mesma família da outra, é também uma Tradescantia. É a Tradescantia pálida púrpura e a gente vê sendo muito usada na nossa região, principalmente em Campina Grande. Muito resistente também. Temos aqui outra Tradescantia, que é a Tradescantia espatácea, que tem como nome popular o abacaxi roxo. Alguns também chamam de arca de Noé, mas é uma planta coringa, muito boa para forração, se desenvolve com uma rapidez enorme e rapidinho ela forma aquele tapete tão desejado em qualquer jardim. Outra dica valiosa é a Dianella tasmânica, que tem o nome popular Dianella, conhecida também com o nome científico, que é a Dianella tasmânica. Ela é muito resistente ao sol, muito resistente à escassez d'água e forma esse tapete de um verde azulado maravilhoso. Temos também a espadinha de São Jorge, que tem nessa versão mais esverdeada, tem nessa versão mais mescladinha e também ajuda muito na questão da forração. O clorófito, que se parece muito com a Dianella, é como se fosse o filhote da Dianella. Ela é menor, tem outras características botânicas, mas ela também é muito usada na forração.
tanto para vasos como para você compor forrações em pequenos jardins, em grandes jardins também, né? Outra forração muito usada, a Peperomia obtusifolia, que ela também tem várias versões. Eu estou aqui com a verde mostrando a vocês e com essa mesclada que é a variegata. Tem uma maravilhosa, lindíssima, quando você quer fazer esse tapete bem fofinho, bem macio, é a barba de Moisés, a Soleilória soleilore. O nome científico sempre, muitas vezes, dá esse trava-língua por ser em latim, tá certo? Não se preocupe com isso. Tem palavras que a gente nem consegue pronunciar realmente direitinho. Outra muito usada quando você precisa de um contraste maior, em tons avermelhados, em tons de púrpura, vem a alternanthera, que é a alternanthera brasiliana, você usa muito para fazer tanto, não só como forração, mas também como bordadura, que vocês também já conhecem esse termo e sabem como deve ser usado. Acabei de repetir o chlorófito, é a jiboia. A jiboia a gente usa tanto como forração, como também para fazer paredes verdes, para usar vasos, para compor painéis verticais. É uma planta assim que você vê muito, ela é muito resistente, só que ela precisa de um ambiente mais sombreado. Mas todas essas conversas nós já tivemos em sala de aula, é só para vocês poderem senti-la mais de perto. Começando agora com a parte das arbustivas. Como vocês já viram em sala de aula também, as arbustivas, ela é aquele grupo vegetal que você usa muito para fazer cerca viva, você usa muito como ponto focal, para fazer divisões de terrenos, para você também camuflar alguma coisa que você precise no jardim, porque elas possuem geralmente a altura de parede. Por chegar à altura de parede, então acaba sendo o grupo vegetal muito usado no paisagismo, porque você consegue compor diversos tipos de arranjos e ela serve para diversas funções. Como um exemplo prático, vamos conhecer a cheflera. Cheflera é um arbusto que foi muito usado e difundido nos anos 60, nos anos 70. Podem ver, podem perguntar para as mães, para as avós de vocês, que dificilmente tinha uma casa que não tivesse uma cheflera plantada no jardim ou num vaso. Então, você tem a versão ela verde e tem a versão variegata. Quando eu chamar no paisagismo, quando eu pronunciar essa palavra variegata, vocês já podem saber, vocês já entendem, devem entender que é uma planta mescladinha de amarelo ou manchadinha de branco, certo? É como se fosse uma versão mesclada da planta original. A Clusia fluminensis é uma planta que você vê em quase todos os jardins de Campina Grande. Por isso que eu falei no começo da pílula. São poucas espécies que eu estou mostrando nessa pílula, mas são espécies que você vê com frequência na nossa cidade. A Clusia fluminensis é uma delas. Dificilmente você vê um jardim que você não encontre. Essa planta é uma planta nativa do Brasil, né? Foi descoberta e foi muito usada e difundida por Burle Marx. Os jardins de Burle Marx não faltavam a Clusia. Temos outra, por causa da flor, nós temos a Thunbergia. Essa Thunbergia, assim, por causa da flor, ela é muito usada, esse tom azulado, às vezes mais para lilás, às vezes mais para azul. É uma planta muito usada para cerca viva. Nós temos também na natureza a Thunbergia trepadeira, que ela é muito usada em caramanchões, muito usada em cercas vivas, muito usada em painéis verticais, e de um crescimento assim vigoroso, muito resistente, bastante adaptada. Outra planta muito usada, que a gente vê realmente de uma maneira
constante nos jardins da nossa região é o jasmim laranja. Não é uma planta nativa, porém adaptada e muito usada por ser muito vigorosa, por ser muito resistente e principalmente pelo perfume, né? Ter um pé de jasmim em casa só sabe quem tem. É maravilhoso. Você acordar com um perfume assim, você fica por mais ou menos uma semana com seu jardim perfumado, com sua casa perfumada. É tão vigorosa que ela chega a florescer umas 4 vezes por ano. Então a gente usa muito, não só como ponto focal, mas também como cerca viva. Vemos também o Croton petra, que é o Cordial variegato. Ele foi uma planta, esse Croton, uma queridinha das nossas antepassadas, das nossas mães, das nossas avós, a mesma história que eu falei para vocês anteriormente. Dificilmente você via um jardim que não tivesse o Croton. Porém, ela é assim, essa questão dessa cor, desses tons mais quentes, você consegue elaborar maravilhosas composições. As dracenas nem se fala. Eu acredito que todos já viram e viram assim com muita frequência. Nós temos a dracena tricolor, a dracena fragrans, a dracena reflex, a dracena B, a dracena arbórea, são várias. Esse grupo de dracenas realmente elas facilitam muito a vida da gente, porque você tem para tudo que é cor e você consegue fazer também composições maravilhosas. E agora, para finalizar, eu quero mostrar para vocês a aralha curtina. A aralha curtina é uma planta, ela não é nativa, mas muitíssima adaptada. Ela se presta maravilhosamente bem quando você quer fazer uma cortina. Por exemplo, você tem uma janela do vizinho que você não quer essa permeabilidade visual, você quer colocar uma certa barreira. Então, basta plantar a aralha curtina na basezinha do muro, como você vê nessa imagem que nós temos à direita, ela vai subir, tem essa estrutura bem longilínea, vai subir bem fechadinha se você plantar próxima uma da outra, e você vai ter essa cortina maravilhosa. É uma planta perene, você define o tamanho dela, a altura que você quer, e ela vai sempre lhe deixar esse biombo, esse fechamento tão desejado em alguns projetos. Então é isso, gente. Sejam muito bem-vindos a essa fase do projeto de paisagismo, que é essa fase que a gente lida realmente com a planta, com a característica delas e com os efeitos que elas podem nos proporcionar. Então, gente, sigam com essa dica muito importante, que é a questão da especificação das plantas nativas e das plantas adaptadas. E também sigam na intenção de se envolverem ainda mais com esse mundo maravilhoso do paisagismo e principalmente nessa fase que nós estamos, que é da escolha das plantas e da ideia da beleza delas e também de todos os recursos que elas podem nos proporcionar dentro de um projeto de arquitetura e de paisagismo. Então, nos vemos em sala.